Na Tomo Lelo, Nazana Sijomo, la Nina Loba, Zala peut-être très attentif au Landanga. Maté Amoko, Ezali, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, dit seulement un mot. Ça Maté Amoko, évangile, c'est très facile. Seigneur Jésus-Christ, dit seulement un mot. Matthieu, il y a Matthieu chapitre 5 et chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Maintenant, on entend quelques versets. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Peguemos Bíblias. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Mateus 8, 5 a 13. Podemos ver? Mateus que pegamos na palavra de Deus. Comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenaire l'aborda, le pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumise à deux supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Tu aurais la comprendre. Seigneur Jésus, te remercie pour parler de ce ma coquille à ton roi de l'eau. Et bien là, tu parles de ton va monter en côté. Biso to monter en côté, l'équipe va monter de l'autre côté. Miso bazana va pas venir à coup. Miso bazana va hôpital. Miso bazana va accident. Miso bazana va voyage. Zamba lola tu sais que par le même pour mon centre no équite, le psycho peut manifester. Le Seigneur présence à ange peut délivrance dans ton roi de l'eau. Bola mon à partage à moko na moko ka liloba o pe pour ça possibilité manaba o c'est là ba bola mon yo na kombo na Yesu. Amen. 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 Na lobi sous la bamboli ça pe pona tomba lelo. Je commence à me saber sur Deus sur la main de Dios. Nazana ko ni ba ke nzambe wana ayebi yo. Te yo afin que Deus te conhece. Na yo ki yo nzambe ayebi yo. Deus te conhece. Na ba que nzambe alingaka yo. Deus te ama. L'équipe président comme você está aí, você gosta do presidente está morto? Amém. Eu acabei que o presidente morreu assassinado. Sabe o presidente foi assassinado na sua casa? E eu se coisa na vida. Você está em vida. Não vai na história eles vão continuar. Diga a história vai continuar. Não vai na fazer. Não morrerei. Il faut que atrás. Deus que deixar na geração agora. Minha geração. Não que eu tenho na pouco fazer. Não morrerei. Il faut que atrás. Deus que deixar na geração agora. Minha geração. Amém. Amém. Batuma balinga eu te dizer como não. Zamba linga cai. Deus te ama. Batuma pode sair. Eu sou xinogar. Jesus vai amar. Jesus é o que eu quero. Zamba linga cai. Deus te ama. E agora o governo de cruz. Por isso eu dou para você. Assim daí só o governo de cruz. Jesus morreu na cruz. Foi eu sua mão mulher. Tu tem vida louca. Você não pode quitter. Você não qualquer um. Você é citoyen do céu. Você é cidadão do céu. Olha na casa mukili. Olha o povo da missão. Nesse mundo para fazer uma missão. E na ninguém é missão. Eu quero te dizer. O colega bongote. Vou passar a missão. Eu vou fazer a missão. E para as missões. Eu conheci. E trazer. Na família Dino. Sua família. Eu não que vou dar a referência à família. Será a referência da família. Na casa da família Dino.
família, Ceux qui ont coupé, se tu morrer, va te mêler pour voyager. muitos não viajarão. Ceux qui ont Se coupé, você morrer, va te mêler. muitos Va aux insulter. não vão mais estudar. Il y a beaucoup de gens qui avaient Você é irmã mais caçula, comment on peut gagner ela te chama de mais velho. Comme ça, c'est la corde qui est pas là. Eles esperam um pouco de você. Alléluia. Oh, nous avons parlé de la parole. Que Deus te abençoe. Awa Bible distribution. Aqui a Bíblia está nos dizendo, Ezalaki na mutu moko azalaki centenaire. havia uma pessoa que era cinturão. Centenaire. Cinturão Azalaki mukonda basoda. era chefe dos Soki soldados. aussi barome wana centenaire ezolakisaki azalaki mukonzi ya ba 100 soda. Nos romanos significa era dirigente de 100 soldados. Or na kati mukonzi ya ba 100 soda na vrai grade ya armée azalaka capitaine. Ou é verdadeiro nome dos exércitos se chama capitão. Donc centenaire là-dessus capitaine. Soutien Capitaine. capitão. Capitaine. Nalobi yango bongonga na yebi yango bongonga na leka na mosala soda. Eu já passei no trabalho de soldado. Nasali 19 ans na mosala soda. Fiz 19 anos no trabalho 3 de ans na mosala soldado. police donc 22 ans na armée. 22 anos. Na ya kosala nga na mboko nga asala na mosika moko te ka soda na soda bana na kona soda na soda. Eu fui policial desde que eu nasci soldado. Amen. Amém. Na ote ya makambo oyo eza na domaine na nga. Estou pregando coisa que é no meu domínio. Alléluia. Amém. Centenaire wana Esse oficial, ayeba Yesu. ele veio a Jesus. Abondeli Yesu. Ele implorou a Jesus, alobi ke mutu akusala na nga aza serviteur na nga aza malade. dizendo que meu empregado está doente. Nasengi yo obikisa ye. Eu penso que você lhe cure. Yesu alobi tozokende Jesus disse: estamos indo mpona bikisa ye. para me curar. Mais centenaire wana Mas esse oficial alobi na Yesu te. disse a Jesus: não, Yoko okota na ndako na nga não te. podes entrar na minha casa, Nga naza mutu ya masumu. que eu sou pecador. Yoka mutu yemoka mindimeli ke na mutu ya masumu. A mesma pessoa acredita que é pecador. Mais lelo ata bakangi yo na flagrant oyo ozomangana na yo. Mas hoje mesmo em flagrante você nega. Lelo mabala ebele kokokufa mpo na telefone. Hoje muitos casamentos estragaram por causa do telefone. Soka message ekoti. Se entrar mensagem, Okomi ozotala yango ya sheri moko akala to ya sheri moko asika. você está olhando se é antigo ou novo. Okomi mobali to mwasi no atala yango. Você não quer que seu marido ou sua mulher vê. Mais centenaire amindimeli lisumu na ye. Mas o soldado ele aceitou o próprio seu pecado. Alléluia. Amém. Yoka. Ouça, Nalingi nayebisa yo bato oyo nzambe aya koluka na mokili. eu quero te falar uma pessoa que Deus veio procurar no mundo. Zala mpenza poze mpo okoma ngo. Seja pausa do processo Soki de Deus. akozela yo nakozela yo Se mpenza. esperar, eu vou esperar mesmo. Soki akozela yo mpenza nakozela. Se ele esperar, eu vou esperar. Amen. Amém. Nalingi mpenza okoma makambo oyo mpo eza nécessaire. Escreva essas coisas que são necessárias. Bato combien oyo Yesu aya koluka na mokili. Quantas pessoas que Jesus veio procurar no mundo? Yesu aza na bakategorie ya bato aya koluka na mokili. Jesus tem categorias de gente que ele veio procurar no mundo. Po soki aza na mission te akoki mpe koluka bato te. Se ele não tiver missão, não pode procurar alguém. Mais aya koluka bato Mas veio procurar as pessoas. po aza na mission moko doni. Porque ele tem missão dada. Amen. Yoka. Ouça, Yesu aza na 6 catégories ya bato aya koluka na mokili. Jesus tem 6 categorias de pessoas que procuram no mundo. Alléluia. Eza na moto ayokanga. Yesu aza na 6 catégories ya bato aya koluka na mokili. Jesus tem 6 categorias de gente que veio procurar no mundo. Catégorie ya liboso Yesu aya koluka na mokili. A primeira categoria que Jesus veio procurar no Aya mundo, koluka bapécheur. procurando pecadores. Alléluia. Ozolanda aya koluka bato ya basumu. Veio procurar pecadores. Nga na yo Eu e você toza bato ya basumu. somos pecadores. Tozalaki bato ya basumu. Éramos pecadores. Mais na bolingo ya Nzambe. Mas pelo amor de Deus, Ndenge Bible ezoloba na como a Jean Bíblia afirma em João, chapitre 3 capítulo 3, verset 16. versículo 16, ke Nzambe alingaki que mokili Deus amou o mundo, atindi mwana na ye moko ya mandou o likita seu único filho mpo aya kokufela biso para que morresse para nós. mpo biso tozwa bomoi ya Para seko termos vida, tokufa lisusu te. não morremos mais. Yango première catégorie Primeira categoria, Yesu aya koluka bato ya masumu Jesus veio procurar pecadores. mpo bato ya masumu Para que pecadores babongwana se convertam, batika masumu deixem o pecado, bakoma basantu. sejam santos. Naza na kondima Eu tenho fé, na ntongo ya lelo amanhã de hoje, nazoteya basantu estou pregando o santo. oyo basomama na makila ya De Yesu. forma comprada pelo sangue de Naza na Jesus. kondima Eu tenho fé, nazoteya basantu estou pregando o santo. okomona bamekomama na lola. Que o nome dele foi escrito no céu. Naza na kondima Tenho fé, nazoteya basantu estou pregando o santo. oyo satani
bundisa Os atados combatem, bakolonga te mas não vencerá. akolonga te Eles não vencerão. ata babundisi Eles vão trazer luta. bakolonga te Eles não vencerão. yoza ya Porque nzambe você tem Deus. oza ya nzambe Você é de Deus. ozateza kati Eles na yo não são de você. me baange bazobatela Os anjos também te bituma protegem. na yo Suas lutas. yo kobunda mpe okolonga Você lutará e vencerá. basangana Eles se juntam. baluka yo Procurem você. bakomona yo Eles te não te verão. bayebisi bakomona yo Eu te digo meu nome te verão. bazomona kombo na yo Eles estão vendo o seu nome. me bazomona molimo na yo te Eles estão vendo o seu me espírito. bakosimba nzoto na yo Não te pegarão o seu corpo. yo komi Você está danger de mort perigo de morte. okomi danger de Você mort é perigo de morte. nayebisi okomi danger de Você mort é perigo de morte. nayebisi okomi danger Você de é mort perigo de morte. oyo akosimba yo Alguém que te tocar, akolenga mpe akokufa ele morrerá. kombo na yesu Em nome de Jesus. na kati ya vi na yo Dentro da sua vida. ekomi lokola courant Está sendo como elétrica. deuxième catégorie Segunda categoria. yesu aya koluka badorateur Jesus veio procurar adoradores. bible ezoyebisa A biso Bíblia está nos dizendo, na kati ya mokanda ya jean no livro de João, chapitre 4 capítulo 4, verset 23 à 24 versículo 23 a 24, bible elobi l'heure vient aí vai dizer que chegou a hora, est déjà venu e já chegou a les hora. vrais Os adorateurs verdadeiros adoradores normalement le père à l'esprit et à vérité adorarão o Pai em espírito e em ça verdade. personne ka vrai Deus adorateur procura verdadeiros adoradores. chapitre oyo Esse capítulo esalaka trouble me faz trouble confusão. yoka Pois é, yoka neti sede esalaka vou trouble te dizer como me faz confusão. baange Anjos na lola nos céus baza ebele koleka são bato muito mais do que pessoas aqui na terra. oyeba yango Você sabia? baange baza ebele koleka biso nyonso tozala na mokili Os anjos são mais do que nós aqui no mundo. ata bachinois baza ebele Mesmo que os chineses são me mais, baange na mas lola os anjos no céu baza ebele koleka biso são mais do que nós. me bazo adore nzambe Mas estão adorando Deus. bazo celebre nzambe Estão celebrando Deus. bazo magnifie nzambe Estão glorificando a Deus. bazo exalte nzambe Estão exaltando a Deus. bazoyeba bakantiki na bahimne Estão cantando cantos me bíblicos. nzambe na lola Mas Deus dos céus, atindi yesu Ele enviou Jesus aya su na que mabele viesse na aluka terra para badorateur procurar adoradores. c'est-à-dire nzambe na adoration anga na posa ya adoration Quer dizer, Deus somente quer adoração. yoka Ouça. bato balobaka babi ale ya nzambe ezala nini kibulu bazala na facilité oyo ezali na église oyo eza école adoration Lugar de Deus é adoração. ile ya nzambe eza adoration mais soki tokoti na bible Se temos a Bíblia, bible elobi ile ya nzambe eza a adoration Bíblia não diz que como Deus é nzambe akosomaka adoração. nde foi Deus consome mais fé. dieu consomme notre foi Disseram que Deus consome fé. l'adoration nem te pesa ezofulisa esu nkembo A adoração é que levanta mais a sua glória. ezolakisa basigne ya reconnaissance na biso ile ya nzambe eza foi Como é de Deus é a fé? nayebi te soki nakosi Não sei se é mentira. ngana olobelo likambo eza libanda ya bible Nunca vou te falar algo fora da Bíblia. amen oyi ne bisi palobi kulongola le chapitre wana Tira kulongola tele. derrière wana bile ya Tira nzambe tele. eza adoration bile ya nzambe ezaka adoration Como é de Deus não é nzambe adoração? akonsomaka foi na yo Deus te consome a sua fé. adoration Adoração ezali reconnaissance na biso envers nzambe é nosso reconhecimento perante Deus. yoka Ouça. bible ezoyebisaka A Bíblia me diz, na mokili no mundo, na lona soki baange bazwa adore nos céus os anjos estão adorando. biso na mabele tokoyeba te soki bazwa adore Nós na terra não saberemos. mais soki biso tokoti na adoration Mas se nós entramos em baange na adoração, lona os anjos dos céus, bakiti eles descem, basangani na biso se juntam conosco, adore nzambe na biso adoram o nosso nde Deus. tokosanti atmosphère echange Sentimos que a atmosfera omona mudou. kotasimba minyo moko bade A parla pessoa foi pego, miracle bade osala milagre sendo feito. baange baye kokota na adoration na Os biso anjos entraram na nossa adoração. nzambe azoluka bavrai Quer adorateur dizer, Deus procura nzambe verdadeiros azoluka adoradores. bavrai adorateur Deus procura verdadeiros soki adoradores. badore nzambe Se você adorar Deus, bamire kokweya muros vão cair. yango omoni bana Por israele isso que os de Israel, balobi na bango Deus disse a eles babeta kaka fanfare que eles vão tocar um mire instrumento. kokweya O muro cairá, problème ebile kokweya não da sua vida malade cairá, kokweya doença cairá, échec kokweya derrota cairá, stérilité kokweya enfermidade cairá, célibé kokweya solteirismo cairá, nyonso bandoki tudo bakokweya saía cairá. okotambola likolo ya bango Andarás em cima dele mpona adoration para adoração. bazala kondima Eu tenho fé. adoration na A sua yo adoração ezokende tutue epana está indo epana direto a Deus. nazala kondima Tenha fé. adoration na A sua yo adoração ekoproduit miracle vai produzir milagre. okomprendre Você entendeu?
Deus tem categoria de gente que procura. Primeiro disse, pecador. Segundo, adoradores. Seja adorador ou adoradora. Terceiramente, intercessores. Isaïe chapitre 59. Isaías capítulo 59. Si tu lês, verás como Deus procura. 59 verset 16 à 17. 59, 16 até 17. Deus diz, Ele está procurando a pessoa que seja intercessor das pessoas. Que se quer colocar a mão, aquela pessoa como muro para que interceder. A gente morreu em algum lugar. A gente que não converteu-se em algum lugar. A gente não tem tem gente na guerra. Sua oração é mais que o míssil que vai por cima. Não sei se você ouviu. A sua oração é mais que um tiro que mata. Essa é a importância da oração. A oração liberta. A oração abençoa. A oração dá direção. A oração dá trabalho. A oração dá estabilidade. Oração. Eles vão construir nação. Está construindo nação. Oração. Faz crescer a pessoa na fé. Oração. Outra pessoa em relação com Deus. Oração. Proteção. Dá proteção. Oração. Desde ano com você. Oração. E a coisa ali, pista na aterrissagem de Zambi. É a pista na aterrissagem de Deus. Deus desce para a oração. Oração. Faz grandes coisas. Jesus lá na voz. Ele orava. Oração. Transformou ele. Calorias se transformou em sangue. Jesus lá na voz. Ele orava. Oração. Fez ressuscitar Moisés. Que já morreu faz tempo. Ele não entrou em Canaã. Oração. Pegou Moisés onde estava. Fez levantar a esquerda. Moisés entrou em Canaã para a oração de Jesus. Oração. Pegou Elias que subiu em cima. Ele não morreu. Fez descer Elias. Fez parar lá à direita. Moisés e Elias desceram para a oração de Jesus. Eles não se conheceram. Mas se viram a primeira vez na oração de Jesus. Essa é uma coisa que eu vou te dizer. Oração vai tirar os bens que estão dentro da terra. Os bens do céu estão no seu corpo. Em nome de Jesus. Oração vai derrubar os inimigos da sua vida. Oração abrirá portas que foram fechadas. Oração vai tirar relações a que você não tinha. Oração lava a cara da pessoa. Tira a pessoa que estava. Cada pessoa que vai ser. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Jesus. Não sei se você me entendeu. Moisés não entrou em Canaã. Morreu fora de Canaã. Mas a pessoa que foi entrar em Canaã, Moisés foi quem? Quem fez com que Moisés entrasse em Canaã? Jesus. Jesus a oração ela estava fazendo. Quando ele orava, Moisés saiu. Entrou em Canaã. Elias subiu. Fez voltar. Elias, Moisés e Jesus. Começaram a falar como se faz na crucificação. Se você não precisa de revelação, não vai me entender, vai te passar uma energia. Amen. Amém. Alguém ouviu? Intercessores têm trabalho. Muitas pessoas não tiram uma hora. Está pedindo o trabalho de intercessores. Quantas pessoas que Jesus veio procurar?
Gente que são vazias. Abeni bango. Chamou-os. Amatina bango na longa na molimo. Subiu junto com ele dos céus. A établi bango na ministre. Estabeleceu os seus ministros. Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. Efésios 4, 11 até 12. Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. Efésios 4, 11 até 12. Biso. Nós Tous apôtres. não somos apóstolos. Le vrai apôtre c'est O Jésus. verdadeiro apóstolo é Tous Jesus. pasteurs. Não somos Le pastores. vrai pasteur c'est O verdadeiro Jésus. pastor é Biso Jesus. tous comme local. Nós somos como? Oyende aza vrai. Porque ele é verdadeiro. Biso ne tous oyaye. Nós somos que somos dele. Il a établi comme les apôtres. Por isso ele nos estabeleceu como esse apóstolo Mais le profeta. vrai, Mas verdadeiro? Ye. Ele. Biso tous na kati na ye. Nós estamos dentro Il dele. y a dans la carte na Ele está dentro de Bible. nós. Et a tini biso misha oteya. Enviou missão de pegar. Omoni musala nzambe. Viu o trabalho de Oye Deus? loka ami komisa musala nzambe. Que ele mesmo se transformou servo de Deus. Nzambe a établi ye. Deus o estabeleceu. A consacré. Consacrou. Apesi ye mission. Lhe deu missão. Ye baka ki aza na mandat nzambe. Saiba que ele tem mandato de Deus. Moto ande mwana komi danger. Esse tipo de pessoa é perigoso. Otongi ye yo beni malade. Se você fofocar ele, você fica doente. Yo kana bisa nuni kamo. Hoje eu vou te dizer uma coisa. Na église na Luanda. Em igreja lá em Luanda, Na invita para basi moko na bibali moko bo. convidou umas meninas e uns meninos lá em Mi Luanda. bale kilamba mi bale bauti na centrale na kwa. Duas pessoas em Quilamba, outros em Cacoa. Kana kati na bango kati ka moko mtayo kalinga. Entre quatro pessoas, ouvia ligada. Mwana na kati bo mutu bane mo interpreter nga azalaki mwana moko ya mwasi azela ba jige baba ale tanga kemba za ko baze misie na bandi sie sikotikala mwana moko ya 16 ans. Como outra pessoa me interpretava, perante o meu interpretor, Siko mwana 16 ans soka koti na église asaka na baninga na ebo mwana nani. aquela menina de 16 anos que brincava na igreja sem entrar. Tanga zo sakana. Quando ele brincava, Mama moko azalaki na mama iza pekisi. a mamãe estava aí proibiu ela. Akaboli bango bisika bazalaki. Separou elas onde estavam. Siko tango komi ngoma bote. Quando chegou a hora de pregar, Na telemi na chair. eu levantei no altar Pona teya. para me pregar. Mwana na accompli aleka na kwa interpreter. A menina tinha que passar para interpretar. Aboyi na yeko interpreter. Ele não queria me interpretar. Yokani kamono yebiso. Olha essa coisa que eu estou dizendo. Aboyi yeko interpreter. Não queria interpretar. Amengi yo na wo interpreter. Chamar, não quero. Siko bashungu baye baye na bango portugais. Os chumos estavam aí não sabiam português. Ngabe portugais oteya na yebita. Até o português de pregar não sabia. Natali boy mwana moko azalaki wana azala ba 9 ans 10 ans. Olhei aí uma menina que tinha 9 anos, 2 anos. Portugais bien. Fala português bem. Bengi na sambeli ye. Chamei, olhei para ela, Na papesi micro. deram para ele o micro. Siko ngana oteya malembe po yazo makukia ko interpreter. Eu pregava lento para ele poder se A interpretar. interpreter bien. Interpretou também muito bem. Atikali pe interpreter libera. E se tornou um intérprete. Siko tango to bimi kilt. Como eu saí muito pouco? Batu bando kende. As pessoas indo, Babani koyebisa mwana a pessoa wana. disse para aquela menina, Akompli po nini potra benga ki interpreter boya ki. por que a porta se chamou para você interpretar, você negou? O Ah não. abika mali boso mama iza pesa enga kanda. Primeira coisa que a mamãe me deu raiva. Asilika na ngana kati église. Ele ficou bravo comigo na igreja. Yamona zala ki desanimado mwana Por isso interpreter. que estava desanimado, não podia Yami interpretar. bala potra bota mwana interpreter ai. Segundo a porta, nasce seu filho para interpretar ele. Na mito so yoki kamna. Não sei se você me ouviu. Abika fu bota mwana ka po interpreter. Disse para mim nascer meu filho para que ele pudesse me interpretar. Alobi na bama misatu bongo. Disse para 3 mamães desse Mama jeito. na basili. Essas mamães ficaram com raiva. Aba komi na nda. Chegando em casa, Aluki mama na bango. procuraram a mãe dele. Ayebisi mama na bango. Disseram à mãe, Mama moko muteme sepela yite. a mamãe que o coração não deu certo. Alandinga na nga. Me seguiu em casa. Alobi na nga. Falou para mim. Taka alobi na nga. Quando me falou, Natali mama. olhei para Kabe ela. te boko seli mwana alika. Disse, você está mentindo. Mama na yite to be aso. Dizendo a verdade, Mama mama yushe dinga. lágrimas não saíram. Kabisi mama kende na. Esse aqui não pode ir embora. Na suki ka wana. Eu sou parei aí. Dinga pastor le kwa ngabiti. Passaram, puxaram porque eles não. Taki na mo. Tinha palavra. E komi 2h du matin. Chegou 2 horas de Mwana manhã. bela. A menina ficou Na doente. sambela te na kile mabete. Não orei, não amaldiçoei. Na so expliquer o poe ba ki usana pastor. Estou te explicando porque você tem pastor. Na sambela te. Não orei, Na sale lo kote. não fiz Na nada. pe ba mote. Não perguntei nada. 2h du matin. 2 horas de manhã, Mwana bela. a menina ficou doente. Bema. Fôlego. Mama, soki na zwi na kele papa, c'est parce que osambele to osambele. A maldição foi em pastor vai orar ou não?
Levaram para o hospital. O hospital levou a transferência. Levaram o hospital, eles tiveram de ir na Maria Pia. Chegaram uma mamãe que ele trata no jeito cultural. Quando chegou naquela mamãe, tentou tratar, mas não deu certo. Chamamos o pai que estava no trabalho. Papai chegou. Chegou de manhã que trouxe. Disse para ele: aquele senhor levou seu filho por doença. Era no tempo de frio. Chegou nele. Disse: apóstolo, eu não falo nada. Que ela mesmo disse: fala a palavra que falou no caminho. Eu disse como se fosse não ouvisse. Se papai não disse, papai disse: não bate. Até que veio falar. Papai disse: fica de joelho. Pensa desculpas. Que não se joelhe nada. Papai ouça uma coisa. Ouça as coisas que você fala. Disse: ouça. Como ele veio, como você falou, reconheceu que seu pai fez o erro e levou ela para mim. A sua filha está curada. Vamos chegar em casa, peguem água, água gelada, deem banho e tome, a doença vai acabar. Tome banho como está indo. Quando foi, tomou banho, deu água. A menina entrou no corpo, secou, pegou comida. Não sei se você não. Donc, ministre de Dieu. Quer dizer, ministro de Deus. Azali mandaté a Zave. E o mandato de Deus. Azali loba moko pour la vie. Ele tem uma palavra para a sua vida. Isso não está aqui. Tem alguém que ouviu? Não fumou o segredo. Vou abrir o segredo. Não fumou o segredo. Vou abrir o segredo. Isso for hotel. Isso pode entrar. Pode. Mostra de lugar. Vim sanga. Yaga pensa. Pode ir, por favor. Bispo, fica aqui, vou te olhar de cara mesmo. Siga bem. Alléluia. Amen. Ministre de Dieu. Ministre de Deus. Tem semente de problema. A sua bênção. Os seus bens. Está na barriga dele. Você não viu? Yoka. Pois é. A sua bênção está na barriga dela. Diga, tá bom. É como Jacó. É como Isaías, desculpa. Isaac, pardon. Isaac. Aí disse Esaú. Disse a Esaú. Vinha com comida. Para me comer. Para me te abençoar. Essa abençoa está onde? Está na barriga. E foi mimawat. Deve ser onde? Isaac. Está aí. Seu casamento está aí. Seu nascer está aí. Sucesso está aí. Trabalho está aí. A importância. Ela comer. E te abençoa. Não sei se você me entendeu. A sua bênção está nesta barriga. A sua bênção, a excelência, nome, trabalho, está dentro. Se ela comer, te abençoar. Tirar o que vai ganhar. Deus abençoe, bispo. Alguém entendeu? Quer de comer? Que ela faz? Faça ele que faz. E ela senta a vida. Não vou abençoar essa menina. Vou orar para essa menina. Vou fazer para essa menina. Você está abençoado? Alguém ouviu? Quinto ponto. Deus procura quem? Gente que tem vontade de
agentes inteligentes. Para estabelecer presidente de nações. Presidente de nações. É Deus que coloca. Você pode me falar? Ah, não, é Fayula. Eu acredito que ele conseguiu. Mas é predestinação de Deus. Amen. On a eu une vérité. Et là, quand on commence à regarder, ils ont la prédestination. Et prédestination de Deus. Comment c'est que la prédestination? Sinon la prédestination. Dos ladrões. Eles roubam. Amigos e anos. Eles foram crucificados por Jesus. Um disse Jesus segure e também missão. Outro disse não. Se estamos crucificados, esse é Deus, não brinque com ele. Como eles entraram em confusão esses dois? Ele ficou com a última palavra. Disse Jesus. Lembre-se de mim quando você essa pessoa é de brincadeira. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quando você vier no seu reino. Jesus que eu falo a palavra. Diz Deus. Você vai entrar no céu. Ele é o batismo. Onde ele C'est la prédestination. Il y a des prédestination qui est Jesus muda sua vida. Et le résultat de la prédestination. A propósito que a prédestinação. Fayula é prédestination. Fayula é predestinação. Isso é predestinação. Talvez nos anos que vem outro vai ser presidente. Eu não estou na política, mas estou falando predestinação. Não sei se você compreende. Por que irmão? Predestinação. Gente, imagina que você hoje agora não está dentro. Você chegou aqui, é predestinação. Quanto tempo você entende? Sexta categoria. Deus procura pessoas que estão com fardo. Que tem doença. Para curá-los. Matthieu chapitre 11, verset 28. Mateus 11, 28. A pessoa que tem fardo vem para que Deus salve. Porque Jesus. Eu chamo o Doutor Jesus. Eu chamo o Salvador. Eu chamo o milagroso. Chamo o Salvador. Redentor. Restaurador. Père tout-puissant. Pai Todo-Poderoso. Dieu éternel. Deus inteiro. Ele cura. Ele libère. Ele libera. Alléluia. Ouviu a categoria de Deus procura? Combien de catégories? Quantas categorias? Bon, il y a un vélo rapide pour notre matin. On est sur l'introduction. Tudo isso falei em introdução. Amen. Amen. Segundo, bisous à 14 catégories. Nós que procuramos 14 categorias. 14 categorias. Então 14 points. Ou 14 pontos. Premier point do Lucas. Primeiro ponto que nós Le procuramos. royaume de Dieu et la justice. Reino de Deus e a justiça. Lucas royaume ensemble. Procure o reino de Deus. Lucas justice ensemble. Procure a justiça de Deus. Para entrar no céu. Lucas como manalola. Procure que seu nome seja escrito nos céus. Zanga biloko nyoso. Falte tudo. Ozanga lola. Não falte os céus. Taba, organisateur livre les ala moto moko ba osala ko petit ka ba te sili ba bi ozala ya libela na libela. No inferno é um fogo interno. Tanga mo na Bible ba bi livre lo ozala ya libela na libela. Diz que o fogo do inferno é eterno. Oziki se pelezi que okufite. Não, os zika ka ba nika ba zo se pela mila yo zika ka. Ba nika ba zo se pela yo zika. Como se alegre você quer. Alléluia. Amen.
Primeiro ponto de Deus procura quem? Nós pessoas. Matthieu chapitre 6 verset 33. Mateus 6, 33. Amém. Deuxième point. Segundo ponto. Nós pessoas procuramos la paix et la sanctification. A paz e a santificação. Hébreux chapitre 12. Hebreus capítulo 12. Verset 14. Versículo 14. Procure a paz com todos. E purifique o Espírito de Deus. Se não você verá Deus. Muitos são problemáticos. Eles se separam. Até pessoas fugem. Segundo seus comportamentos. Se a pessoa entrar, procura você proteger ela, não fazer isso. Você irá ser julgado pelaquela pessoa. A Bíblia nos fala. Nós servos de Deus. Nós iremos ser julgados duas vezes. Primeira vez, segundo, crente. Segunda vez, é a responsabilidade que Deus nos deu. Não querem entrar na justiça de Deus. Não há advogado que vai te defender. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, terceiro ponto que nós pessoas procuramos. La délivrance. Libertação. Guérison. Guérison. Miracle. Milagre. Na caixa vida yo. Dentro da sua vida. Luca délivrance. Procura libertação. Luca guérison. Procura Luca salvação. miracle. Procura milagre de Deus. Centenaire hoje. Esse oficial. A Luca délivrance é muito naí. Procurou libertação da sua pessoa. La serviteur naí. Do seu servo. Luca délivrance a família yo. Procura salvação da sua família. Luca délivrance ya bayape baleki na yo. Procura a libertação dos seus irmãos. Luca délivrance a mubali pe mwati na yo. Do seu marido e da sua mulher. Luca délivrance a bana na yo. Procura a libertação dos seus filhos. É necessário. É necessário. Amen. Quatrième point, quarto ponto que Jesus procura. Travail dans commerce. Procura trabalho e o comércio. A Bíblia diz: trabalho é dom precioso de Deus. Apôstolo Paulo diz: celui qui ne travaille pas, ali a pequer. Apôstolo Paulo diz: aquele que não trabalhou não come. Se você não faz trabalho, venda. Não fique em casa ficando vendo YouTube ou ficando no celular. O mundo correndo procurando gente que trabalha. Não há evolução no YouTube. A evolução é trabalhando, vendendo. Aí você vai se sentir muito forte. Gente que estão dirigindo o mundo são aqueles que têm dinheiro. Presidentes são representantes. Ouça o que eu te dizer. Chegou o tempo. No tempo de Dilma, sénateur Joaquim Boul Bassala, deputados tomaram a ideia de fazer filmes pornográficos ser vendidos como outros países. Entraram dentro da Assembleia e iam votar por isso. Muitas pessoas aceitaram para ser feito. Bishop Dima Selvatélemi. Bishop Dima Selvatélemi levantou. Ele disse que não vai ser feito. Olha essa coisa que eu vou te dizer. Ele disse que não vai ser feito. Ele disse que não vai ser feito. Ele disse: vou falar ao meu cristão. Até que são gente que me ouvem. Que retira todo o seu dinheiro no Banco Nacional. Quando ele disse desse jeito, todos os cristãos, todos começaram a tirar seu dinheiro. Me pergunte: Banco Nacional. Se eu não mostro de porcentagem, 22%. Economia começou a descer. Não sei se você ouviu. Se a gente fazer, vamos tirar em tudo. Vamos arriscar entrar em crise. Começaram a negociar com ele. Anula aquela lei. Anularam aquela lei. As pessoas que estão dirigindo o mundo são pessoas que têm dinheiro.
Pessoas que têm decisão no mundo. Ricos. Sabe o Bill Gates? As presidente. Ouça uma pessoa como Bill Gates. Como eles estão chaque dia mas o nome dele, ele está todo dia no nome das pessoas. Alibaba é presidente, como ele está? Alibaba não é presidente, mas o nome dele todo dia na boca das pessoas. Aleluia. Isso não é muito pouco. Alguém ouvindo? Isso não é muito pouco. Alguém ouvindo? Ninguém vai bater a combo aí. Quem é o situação? Para o bem ou para o mal? Eu estou vendo ricos aqui. Eu estou pregando pobres. Eu estou pregando os homens e mulheres de não é nível de escola. É nível de estado de espírito que Deus escolhe. Isso conta com o mestre que vai te ensinar. Amém. Se encontra com o mestre que vai te ensinar. Inicie. Você vai ver seus abrindo para você. Aleluia. As coisas são fáceis, meu amado. Você só tem que correr rápido lá no braço. Hoje eu vou te dizer a verdade. Fungola loja virtual de telefone no seu celular. Se você não sabe, tem gente que conhece Deus. Bispo está aqui, se ele sabe, vai fazer. Eu tenho loja virtual aqui no meu celular. Mesmo se eu não fugir, vai vir chegou. Vou pegar coisa, coloca na agência, foi. Se eu quero programar rápido no braço, vou fazer. As coisas virtuais vão rápido. Não sei se você vai ver isso. Eu só abro a memória. Tem alguém ouvindo? Cinquième point. Quinto ponto. A pessoa procura ter dinheiro. A pessoa procura dinheiro. Quanto ponto no versículo? Quando é Provérbio capítulo 14? Verset 23 a 24. Versículo 23 a 24. Cinquième point. Quinto ponto. A pessoa procura dinheiro. Ecclésias chapitre 10, verset 19. Ecclésias 10, 19. Sixième point. Sexto ponto. A pessoa procura mulher. Mulher se procura. Bible dit celui qui trouve une femme. Agora diz aquele que acha uma mulher. Trouve le bonheur. Acha bondade. Bible dit o mérité biloko nyonso. Agora diz você pode merecer tudo. Mais mutu akozwa mwasi. A pessoa que vai conseguir mulher. Intelligent. Aquele que é inteligente. C'est une grâce de la part de Dieu, c'est un don. Disse é uma graça da parte de Deus, é um dom. Mwasi aza bonheur. Mulher é bom. Mwasi aza grâce, aza don. É a graça e é dom de Deus. Mais tu sens yo kinga. Amen. Oui, mais même si madara mikie badara so téléphone ko ni baté ko liam. Et puis biloko mwasi na ko na mbele le ki biloko mama na papa. Beni kani na zoni ane ti doga baba. Monjo ta beni. Ele não pode. Bataille S. Mais ce gars va dire comme il a moi, comme le roi là. Na kosi. Chota ni bato bana basi bana ta ya beni. Monjo ti fia mama makundi. Moi le misala lo wali papa kanga kwa mwani. Omona. Tu vois ya ta ta Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça maman va tomber dans le bobo. C'est maman c'est ça. T'as pas la jambe. Você quer la porte de Deus. Deus nos conhece. Bino vai pensar o que ele é. Você se vê na percepção. Ele entra na Bino. Através de você. Jesus abotama. Jesus foi na Bino conta na terra na Bino. Eu faço a você através de você. Alléluia. Amém. Amen. L'église peut être mon équipe pour le stress. Alléluia. Uma vez foi no hospital para exame geral. Me encontraram na tensão 22. Estou admirando tensão 22. Procurando algo fazendo tensão. Não tiveram. Quando fizeram exame geral. Encontraram estresse no nível alto. Doutor fez sentar. Isso quando está falando mas se alguém não tira estresse. Alléluia. Pour moi, si Proverbe chapitre 18, verset 22. Pela mulher, Proverbe 18, 22. Proverbe chapitre 18, verset 22. Proverbe 18, 22. Proverbe chapitre 19, verset 14. Proverbe 19, 14. Amen. Moi, ça a richesse pour les cas or. Mulher é riqueza mais do que ouro. Moi, si. Mulher.
une produit indéfini. C'est un produit indéfini. Ce que va tika adana mukile comme belete. Se deixasse não se adora o mundo e através de mulher a produção. Moi si bazo comparer na mabele. Mulher está sendo comparada com a terra. Mabele bota moi sa bota. A terra produz a mulher também produz. Très nécessaire. Mulher é muito necessário. Samba pamola no basi. Deus nos abençoe. Samba pamola no basi. Deus nos abençoe. Si samba pamola papa você mais tem que para pamola. Essa não tu pode zoyoka. Amém. Essa não tu zoyoka. Amém. Sétimo point de chose to luka. Sétimo ponto nós pessoas procuramos. To luka na relation. Procuramos relações. Amen. Amen. Luc chapitre 8 premier verset na troisième verset. Lucas 8 primeiro versículo até terceiro. Yesu azalaki na relation na moi na mutu oyo azali entanda ya Herode. Jesus tinha relação com uma pessoa que estava próximo de Herodes. Mwasi ya mwetanda wana bana ko soutenir Yesu. E a mulher desse ajudante ia ajudar Jesus. Luc chapitre 8 verset 1 à 3. Lucas 8 versículo 1 a 3. Quatrième, 6, 7 et 8e point. Oitavo ponto. Biso batozoluka connaissance na science. Nós procuramos pessoas procuramos conhecimento e ciência. Proverbe chapitre 2. Provérbio capítulo 2. Verset 4 à 6. Versículo 4 até 6. Virgule 10 à 11. Vírgula 10. Proverbe chapitre 2. Provérbio capítulo 2. Verset 4 à 6. Versículo 4 até 6. Virgule 10 à 11. 10 até 11. Et neuvième point. Nono ponto. Biso batozoluka sagesse. Nós pessoas procuramos conhecimento. Bible, les exceptions à Proverbes. Aí vamos dizer em Provérbios. Chapitre 8. Capítulo 8. Verset 10 à 11. Versículo 10 até 11. Sagesse. Sabedoria. Yesu. É Jesus. Sagesse est ton gars. Sabedoria constrói. Sagesse. Sabedoria. Et par tira a pessoa de várias coisas. Proverbe chapitre 10. Provérbio capítulo 10. Verset 11 à 14. Versículo 11 até 14. Ils ont dit encore au Makamnabi. Nous allons les gars pour ça. Pour comprendre. 11e point et 10e point. Décimo ponto. Biso batolukaka puissance a molimo mosa. Nós pessoas procuramos poder do Espírito Santo. Muya molimo santo toda kacha biso. Poder do Espírito Santo se enche em nós. Et créer un don spirituel. E crie dons espirituais. Un fruit de l'esprit. Frutos do Espírito. Et quand la kacha vina. Entra em nossas vidas. Bien aimé. Bem amado. Son molimo mosa. Se o Espírito Santo azala kachi na yo. Está dentro de você. Ako révéler yo. Irá te revelar. Logo ni yo sana. O que você deve fazer. Ni yo kutambola. Como andar. Amen. Amém. Et 11e point. Décimo primeiro. Nós pessoas procuramos o quê? Graça ensemble. Graça de Deus. Et dans Nicolas vina biso. Nas nossas vidas. Na sengi graça ensemble dans Nicolas na yo. Et par la ensemble dans Nicolas na yo. Moi na grâce. Filho de graça. Azandenge moko na oya za malédiction te. Não é mesmo que está na maldição. Mais hier zotambola sur la grâce de Dieu. Quem anda sobre a graça de Deus? Mutu na grâce a échoué. A pessoa que está em graça ele não é derrotado. Mutu na grâce. A pessoa que está em graça. Azontelie barreira koleka. Se colocar barreira ele passa. Grâce ndem tezombe maye. A graça que conduz. Et 12e point. Décimo segundo. Batu balukani. As pessoas procuram o quê? Balukaba fonction. Funções. Grade. Níveis. Excellence. Excelências. Na mukili. No mundo. Na lobi. Eu digo. Batu balukaba fonction. As pessoas procuram função. Balukaba grade. Procuram níveis. Et 13e point. Terceiro ponto. Batu bazolukani. As pessoas procuram o quê? Bazoluka sali. Procuram salvação. Lucano bico. Procure salvação. Há somente o nome dado a nós é o nome de Jesus. Atos chapitre 4, verset 12. Atos 4, 12. Como era o bico? Nome de salvação. E põe açúcar. Último ponto. 14e point. 14º. Batubazoluka mentor. Mentor. As pessoas procuram mentor. É a pessoa que vai ser o mestre que vai te ensinar. Nós que era nosso mentor. Nosso papai era Aidi Naval. Amen. Você é o seu mentor que o bispo e a bispa. Amen. Esteja com ele para te mostrar o caminho de Deus. Há uma pessoa viva. É uma pessoa que ouviu. Aqui a Bíblia está nos dizendo. Jesus se encontrou com o oficial. Esse oficial. Cure o meu servidor que está paralisado.
Yesu alobitozo ke na bisa. Jesus disse, vamos que eu vou decorar. Santegera alobite yo okokota na ndaku na Você não disse, não, você não pode entrar na minha casa. Como era tão tamassumo? Porque eu sou predicador. Lobaka liloba moko. Diga só apenas uma palavra. Akobika. Ele será curado. Na tomba lelo. Na manhã de hoje. Oyetolo bana nzambe. Viemos dizer a Deus. Aloba liloba moko pona likambo. Que fale uma palavra pela sua vida. Nzambe aloba liloba moko pona situação. Deus falou uma palavra pela sua situação. Nzambe aloba liloba moko pona família. Deus falou uma palavra pela sua família. Nzambe aloba liloba moko pona bendemina yo. Deus falou uma palavra para os seus inimigos. Nzambe aloba liloba moko asalelo bikambo. Deus falou uma palavra e faça milagre. Liloba moko. Uma palavra. Ekokisami. Está cumprido. Mboko kali liloba nzambe. Uma palavra só. Nzambe akamwebele osala. Há muitas coisas na vida. Aleluia. Nzambe mtuko mazoyo. Alguém está ouvindo? Lobaka liloba moko. Diga apenas uma palavra. Yesu alobi. Jesus disse. Pandana tambola. Ele nakutana muntu akondima munene boye. Nunca me encontrei com uma pessoa com grande. Lokole nakuti muntu akondima munene. Já que eu encontrei uma pessoa com grande. Nakoloba liloba moko. Eu falarei. Yesu alobi. Jesus disse. Mutamusana no abiki. Seu oficial está curado. Aleluia. Bien-aimé. Liloba na nzambe. A palavra de Deus está na vitesse. Tem a velocidade. Yakobikisa. Curar. Liloba na nzambe. A palavra de Deus está na vitesse. Tem a velocidade. Yakokangola. De sal. De libertar. Amen. E muito anenigazaraki. Aquela pessoa como eu. Jesus disse uma palavra e eu se você for falar, o seu começo será salvo. Se você falar, o seu começo será bem. A sua boca é usine a fabricação ya bonheur. Usina da fabricação da sua bondade. Não sei se você ouviu falar. A sua boca é usina ya fabricação de fabricação ya bonheur, da sua bondade, ya benedição, da bênção, ya grandeur, da grandeza, ya mabonda, de nascer, ya excelência, ya voyage, viagem, ya vida da sua vida. Loba kaka, Vale a pena. Telefungwami. Caminho lá. Loba kaka, vale a pena. A promessa oye nzamba na kaela ta. Promessa de Deus que Loba kaka, vale a pena. Família bien changée. Sua família mude. Na ngabisa Eu quero te dizer. Família bien ko changer na nzela. Sua família mudará através de você. Família bien ko changer na nzela. A sua família mudará através de você. Kozamona bilaka. Você tem que começar. Osala te kotala te ate wana mwana bilaka asala musala te asala nini te na mwana bilaka na okoma president ya makanisi nozozwa ngo te sala musala faça trabalho. Aleluia. Se você não ouvir, você tem estresses. Aleluia. Amém. Amen. Bíblia é bíblia. A Bíblia nos diz o seguinte. Na Mukanda, como a chapitre é ceci. Na Mukanda é Esaías. Livro de Isaías. Chapitre 55. Capítulo 55. Verset 11 a 12. Versículo 11 até 12. Diz que a palavra de Deus não volta. Il faut faire action. Tem que fazer ação. Tem que ser volonté e cumprir a vontade de Deus. Lelo na tongo. Hoje de manhã. A palavra de Deus. Diz que essa palavra usará o. Cuida do que você tem. Repeta esse música para usar aqui. Representa onde nós. Repeta a solução desse caso solução da minha. Solução onde nós. É para usar mais misto. Isso que esse que saiu. Que faça rir. Esse é o bolão. Que faça bondade. Só que vai passar caiu. As pessoas se riem. Vai evitar. Eles não sabem. Mas você camona de lá. Estão vendo o filho de começo. Você vai passar o choro eu. As pessoas estão falando. Não sabem. Você é de Deus. Você é de Deus. Assim vai ter uma boa qualidade. Não pega na mão de Deus. Você vai me levar uma qualidade. A todos aqui na torre. Você não tem de manhã. Na moia os aqui. Mas de tarde você vai falar. De noite. Você vai ficar. Aleluia. Não, o Simeão tem. Eu não vou te colocar como Simeão. Eu será a coma para cá. Simeão estava esperando ser. O pai da será a coma para cá. Outra esperando ser. Você queria como é jovem. Namora de mwana como ministro, como PDG. Estou vendo como esse é o ministro. Namora de mwana o ngule mo ba ba do ba ka kila. O menino que não ouviu inglês como a volta ngate mesmo você não estudou francês. O koloba ngopo mo mo santo asa. Falará sobre o Espírito Santo. Namora de mwana mwana tipo. Alguém está andando com o Jeep. Aleluia. Amém. Exato, vou fazer. Alguém está ouvindo? Que Deus instrui suas lágrimas. Coisas que te fizeram chorar. Amém.
Bible de Somme chapitre 107. Agora nos diz em Salmo 107, verset 20. Versículo 20. Il envoie sa parole. Atiraki liloba. Mandou a palavra. Liloba bikisaki. A palavra correu. Ele tirou dentro das copas. Liloba nanzam. A palavra de Deus. Só que ele se vir. E bikisaka. Cura. Be elogora mabulu. Tira dentro das copas. Libulu nyoso batiaki. Toda prova que você põe. Essa é a família. Coisa de família. Essa é a bandoki. Coisa de feiticeiro. Nascer a mãe. Dentro da água. Nandar kusodira nzunga mokoko. Na água você vai declarar na combo na Yesu. Eu declaro o nome de Jesus. Obi na combo na Yesu. Sai o nome de Jesus. Ozuradi na combo na Yesu. Sai o nome de Jesus. Ibara nadi na combo na Yesu. Sai o nome de Jesus. Abota nadi na combo na Yesu. Sai o nome de Jesus. Ola wanzambe. Vontade de Deus. Ela tayo na combo na Yesu. Revista você o nome de Jesus. Sabe ya Leonardo. Deus de Leonardo. Atara nzambe na Seja Yesu. o seu Deus. Sabe ya Hilda. Deus de Cristo. Atara nzambe na Seja o Yesu. seu Deus. Apa msamaya misu na Yesu. Sabe ya Isefa. Atara lobikamo. Seja o verdade. Soki batu batali yo. Se gente te olhar. Oza ya nzambe. Você é de Deus. Adekare que oza ya Você nzambe. é de Deus. Adekare que oza ya Você nzambe. é de Deus. Lobana na kokufa Dieu die. não morrerei. Ikola tika trans. Eu vou deixar Na génération na a nga. minha geração. Balinga balinganga te. Querendo como não, Nzambe alinganga. Deus me amou. Atindelanga Yesu. Ele me mandou Jesus. Akufa mpona nga. Morreu para mim. Naza mwana Eu bilaka. sou filho de promessa. Kobanda lelo. Deus Mawa. Etikanga. está me deixando. Pauvreté. Pobreza Etikanga. está me deixando. Échec. Derrota Etikanga. está me deixando. Malade. Doença. Onade. Sim. Etikayo. Que te deixa. Alléluia. Yoka. Pois. Bible zoyebisa biso. A Bíblia fala. Psaume chapitre 103. Salmo 103. Verset 3 Versículo 3 à 5. até 5. elobi boye Ela diz: alongolaka alimbisaka masumu nyonso Ele tira e perdoa todos os mpe pecados. abikisaka tous les sortes ya maladi E ele cura todo tipo de doença. mpe alatiaka bato courant de gloire E coloca a coroa de glória. obi version wana soki otangi yango bioko olangolo koleka masaka Esse versículo você pode ficar bem mais do que bebida. verset wana Esse versículo, alobi boye alimbisaka masumu ela diz: perdoa todos os pecadores. olandi yango Você está assim. azwi yo E ele te pega. alati yo courant de gloire Coloca a coroa de glória. alati yo courant de gloire Coroa de glória. mpe asali yo makambo minene alongoli bastress na elongi na yo Tira estresse na sua cara. nzambe asala eloko la mo moto akokila kosala Deus faz a vontade que tudo não fará. nzambe afungula baporte o moto Deus abre as portas que as pessoas não abriram. ata famille na bino esala projet te mpona yo me nazona nzambe asala projet mpona yo oke loboko Ouça uma coisa. loboko ya nzambe A mão de Deus, loboko ya yesu na maboko kokoma de Jesus, no mundo escrevia. mpo na mabele Na terra. me lelo Mas hoje, ekomaka lisu na mabele já não escreve mais na terra. ezokoma na lona mpona Está projet ya nzambe escrevendo nos céus para o seu. Você ouviu? loboko ya nzambe ntinelo ekomaka A mão de Deus, Deus escreve. ezokoma Está escrevendo. tali boye Olhando isso, yoko eshue lisusu você não vai mais ter. na pamisoma ya misu na yo Estou ensinando suas lágrimas. naopambola yo Estou te abençoando. naosala okoma moto Estou te fazendo ser um lugar de banguna pessoa. lo bakoma na escalier ya Os misu seus inimigos vão ficar na sua vida. eza na moto moko ayoki Amém, teu filho. yaya Minha amada. kolata mawa te Não revista sofrimentos. kolata makambo ya bato Não revista coisa de outras pessoas. esheke ya moto eza ya yo te Derrota da pessoa não é seu. kozanga moto eza ya yo te Faltar alguém não é seu. kobanga na ye eza kobanga na yo te Como é kobanga que te ele não é seu? Não tem, mano. na ti so ozoyoka makambo Não sei se você está ouvindo. alleluya Amém. bible ezoyebisa biso A Bíblia nos diz, na Jean chapitre 6 em João capítulo 6, verset 63 versículo 63, elobi diz: parole oyo tozoyoka essa palavra que estamos ouvindo eza esprit mpe eza vie é Espírito e Divino. parole evivifiaka A palavra vivifica. malobo na elobi A palavra que estou falando eza molimo seja Espírito, mpe epesa bomoi que dê vida mpe kota na nzoto na e ye entre no seu corpo. mpe sala elobi Que kama faça milagre. e mpona kosukisa E para terminar, Romains chapitre 10 Romanos capítulo 10, verset 17 versículo 17. Romains chapitre 10 Romanos 10, verset 17 17.
Bible lobby. L'enfant vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La parole de Jésus. Quand on veut que Jésus soit ça, Jésus, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Tu es miséricorde de moi. Jésus, le nom de l'Église, je pense à l'évangile. Satan a commis Bartimée. Misu. Mais ce qui va tirer ma toile. By the source of it. Oh, mon toi, comment on a connu ma nzela koyo? A personne n'est fait comme Dieu. Je connais Bartimée qui na ma toile. J'ai que Bartimée qui obi. Ayo qui est sans zone. Et il a besoin de se passer. Mon ko lobby. Pendant ma femme, il a fallu dika. Jésus dit ça, il a dit. Bartimée fait quoi? Wazana malade dika la Congo. Wazana ma problème à société, la problème à solution de Jésus. Il doit pas beaucoup kaka. Oh, par la paix. L'homme c'est 38 ans. Oh, il était de haut droit. Avant 38 ans. Dans ma tête de haut droit. Dieu soyez. Jésus veille. Akali mutu azana malade. On lui une personne qui va louer. Aleki. Passons. Amoni mutu epilepsie aleki. Lui on besoin de prestige. On a pas dit soit aleki. C'est au passons. Comme il bosso à l'homme de l'eau. Père, je vois mes petites droits. A tout nier mina ça le moto. Qu'est-ce que tu veux que fasse? Je vais répondre à mutu ana. A resposta eu te ninguém. Pode ir a relação. Porque não tinha relação. Mas mutu azali bosso na yata. A pessoa que estava perante ele era a pessoa. Timba la moko Yesu akoti na kote. Até que Jesus fez ele fait qu'il não tinha. Pega a sua cama. Levante-se. E ande. Diga desse tempo. Pega a sua cama. Levante. Ande. A hésité que. Não hesitou. Ele não podia pas molito para que ele faça tudo. Ninguém vai calcular. Nós queremos muitos campos. Só que diz para o bem na hora de ter que clicar lá. É clicar lá. Esse aqui é onde você está. Telema. Levante. Pegou a cama. Levantou. Andou. Doença ficou. A cama que ele levantou. Ele nem levou. Alguém está ouvindo? Eu quero utilizar a palavra de Deus. Essa é a sua parte. Alguns pontos importantes para a gente terminar. Não foi uma palavra da sua vida. Deve de santificação. Deus fala a palavra para a pessoa que tem santificação e confessam. Deuxième point. Segundo ponto. Avoir la vie de prière. Tem fé de oração. Troisième point. Terceiro ponto. Avoir la foi. Ter a fé. Zana kodima. Ter a fé. Zamba koloba. Deus vai falar. Zamba kosala. Deus vai falar. Quatrième point. Quarto ponto. Para que não se fale palavra. Uma declaração, uma parole positive. Você mesmo faça declaração de palavras positivas. Muitas pessoas falam que eu não vi acompanhar gente. Não. Você não viu acompanhar nenhum. Esse mundo que estamos, não vemos acompanhar ninguém. Se você não acompanha, por que ele morreu antes de você? Amém. Alléluia. Le cinquième point. Quinto ponto. Méditer la parole de Dieu. Medite a palavra de Deus. Alléluia. Vou perguntar uma palavra, porque a minha pregação já acabou. Uma pergunta. Maria. Maria. Maria, outra vez, mamãe Jesus. Maria, que nós chamamos mãe de Jesus. Vierge. Virgem. A sua dizendo. Como ela ficou grávida? Dizendo cotidiano. Entrou gravidez numa vez. E eu estou pensando até Joseph beijo. Nunca lhe deu a José um beijo. Como entrou gravidez? Em poder do Espírito Santo. Sim. Dom de ser o poder do Espírito Santo. Só isso. A minha aplicação está sendo concluída aqui. Alguém está me copiando. Maria. Maria. A sua zemi. Como ela ficou grávida? A sua zemi. Pegou gravidez. Entrou nos ouvidos. Amém. A gravidez entrou nos ouvidos. Estou falando a verdade. É verdade.
Seigneur Maria, gravidez de Maria entrou nos ouvidos. Só na revelação completa. Se você tem revelação quando o anjo veio lhe falar, ele nasceu um filho, ele ouviu nos ouvidos. Quando ela ouvia, ela disse exatamente como você disse. Entrou a gravidez. Palavra de Deus. É semente. Entrou para criar prosperidade e prosperidade. Benedição. A condição da palavra de Deus. A condição da promessa de Deus. Cette explicação. Quando é nos ouvidos. Não é a connaissance irônica. Tiramos conhecimento errôneo. Ela ouviu então c'est quoi cette gravidez. Maria nasceu Jesus. Mas Maria acreditou em Cristo. Será que vocês estão ouvindo? Maria não era crente de Jesus. Seu filho Jesus. Que Deus abençoe. Levante-se. Diga para que Deus fale uma palavra. Primeiramente agradeço a Deus pela pregação. Agradeço a Deus pela oração que diga a Deus, obrigado por tu me conhecer. Obrigado você nunca me abandonou. As pessoas me ignoram. Os amigos se separaram comigo. Mas Jesus nunca se separa. Diga obrigado a Deus. Ele é bom para as nossas vidas. Oremos em nome de Jesus. Il est le roi des rois, admirable Dieu, comparable Dieu. Les seigneurs des anges de Père. Voici la rabisso pour l'âme et l'éthique. Pour l'âme et Makamwa le bas pour la mission et la attention de la mission. Bateau va négliger la mission, le va comment la pose à la mission. Bateau va voir sa mission, va faire son quartier, va voir le mission. Kayo Yesu balobane kote na matoi na biso epesa kondima balobane kote na matoi na biso epesa excellence epesa vie balobane kote na matoi na biso etransforma ma vie na biso tokoma basipaye du ciel pour la maloba na yo oh Yesu Masia Global Nzambe merci. Diga a Deus obrigado. Global merci por la bola. Diga obrigado pela sua bondade. Merci por la miracle. Obrigado pelo milagre. Global merci por la excellence. Diga obrigado pela excelência. Merci por asali bola na vida. Ele fez bondade na sua vida. Asama na mulher. Ele é bom Jesus. Asama na mulher. Ele é bom Jesus. Yam ta kango na ka. Ele que libera. Yam ta biki. Ele que salva. Yam ta peto na ka. Ele que purifica. Makamozo kuta na mwana. Coisa que você se encontra na vida. Yakoni na mabeko te na yote. Ele proíbe que não se encontre. Por isso não se glorifica. Diga a ele. Loba Yesu loba loba mopona pona santé na pona malade aux autres lisanga pona libala na pona bala pona commerce pona logo Yesu ce qui voyage ce qui logo ni oyebi so na famille na yo loba Yesu transformer famille na délivrer famille na ça la biso bola to sambe na kombo na Yesu loba na Yesu loba ni loba boko pona na loba ni loba boko okomi na suka mais Yesu ba ni loba boko qui est changé akola tambo on est quoi miracle dans ta vie comme un partage. Global il va moko. Global il va moko. Ikole jalia yo papa. Sana yo ke. Global il va moko jalia yo papa. Global il va moko. Global jamais délivré yo. Apa muso ba ebis. Alors voilà yo sonne la tayo. Alors la sonne. Alors la sonne. Il est censé
toutes ces mensonges sont à la loi de la Katsabitaba. Allons la maladie, allons la pauvreté, allons la confusion, allons l'échec, allons les locaux au chômage. Dans un pico, la mona combo la Yesu. Quand ça monte, dit que ça va nasser, il y a ma camouflage dans la loi de la vie. Quand ça, quand ça mène la combo la Yesu, ça mène des nouvelles, à transformer vie la yo, oh comme elle dit, quand ça mène la combo la Yesu. Picola, c'est ma fille sur sa lona. Alors maman père toi loba et dans le loco papa maman coco tata mwati na mama dia mama mwati kwa loba mabe pona yo kwa ile na mtazi na koma kwa action ata oyo ozo piko lango ile ba yeso se sika akina go pikola malade pikola ozo kwa malade pikola kwa malade tout se passe tata la lone to pikola Epikwama, Malagetika yo, la Congo la Yenso. Perimetika yo, Perimetika yo, Echeketika yo, Tomagetika yo, au nom de Jésus. Azamala Mufola yo, Azamala Mwakabolaka, Azamala Mwapetolaka, Azamala Mwapetolaka, Azamala Mwapetolaka, la Congo la Yenso. Kotalika Mwapetolaka. Merci ton son ma papa. Oh ton lobby na matoi oh asala litoi oh yo. Merci pour na koloka mbela na biso et ton timia qui te komo na dia. Na kombo na Yesu Kristo. To fandi to bete Yesu Kristo maboko makasi. Amen. Na sepeli kwa bo bete li maboko po na ndengo yo ki mateya bien. Mais na ligyo bete la mukonzi na